Acho que é seguro dizer que esse é um colégio de elite, um colégio financiado pelo governo com a intenção e preocupação de desenvolver os jovens para o futuro da nação, já saindo aqueles que se formaram com uma vaga na faculdade e emprego garantido dentro de um sistema meritocrata. Isso é, desde que se formem, e só conseguirão fazer isso se conseguirem sair da turma D. A escola funciona pelos 3 anos que irão seguir em uma escala de sala de A a D, sendo claramente a primeira a melhor. E a única forma de conseguirem avançar nesse ranking é conseguindo pontos de sala, que além do composto coletivo, eles também são convertidos em pontos que equivalem a dinheiro na conta de cada um dos alunos. Então poderão arcar com as suas despesas durante o ano letivo e poderão comprar praticamente tudo com ele, já que não podem sair do campus durante esse período. E dizer que as coisas saírem um pouco do controle é apenas atestar o óbvio, terminando o primeiro mês e todos gastando mais do que deveriam, contando apenas com uma recarga no mês seguinte. Mas nada fizeram para merecer isso, conseguindo uma pontuação equivalente a 0. Uma situação que poderão mudar com as suas notas nas provas intermediárias. E aquele que não alcançar a média será expulso, com todos imediatamente se mexendo e começando um grupo de estudos. Isso é, com exceção de alguns alunos. A Yana Koji e a Horikita desde o começo tomaram protagonismo. E não acredito ser exagero dizer que eles se acham mais inteligentes que todos os outros, e talvez realmente sejam. E quem sabe seja esse o motivo da irmã mais nova do presidente do conselho estudantil ter entrado no colégio na turma D. Acreditar que conseguirá o topo sozinha, sem ajuda de ninguém. Algo que será um longo caminho para Horikita. Já a Yana Koji claramente tem um potencial inexplorado que até então se recusa a mostrar ou explorar. Mas aqui iremos focar em Sudo mesmo e seus amigos. Membro do clube de basquete, acredita que não precisa de estudos para chegar onde quer, e talvez realmente não precise. Mas para Horikita chegar no seu objetivo, percebe a necessidade e a sua tentativa de um esforço coletivo. Com outro grupo de estudos se formando, Kushida tem um papel extremamente importante aqui, não dando certo, porque Horikita claramente ainda tem muito que desenvolver em questão de sociabilidade. Chegando por fim o dia da prova e todos tirando notas altas. E claro, um flashback sendo extremamente necessário para entendermos o que aconteceu aqui. A Yana Koji junto com Kushida compraram uma prova antiga de um veterano também da turma D, que melhor do que ninguém entende o desespero dos novatos, principalmente quando estão dispostos a pagar pelo que querem. E nessa altura já deu pra entender que a turma D é sinônimo de pouco dinheiro. Prova e questão compradas, na esperança de ser exatamente igual a que irão fazer, ou pelo menos parecidas o suficiente, esperando até a véspera da prova para compartilhar as informações e criar um senso de urgência com todos decorando as respostas, e o resultado falando por si só. Isso é com exceção de Sudo, que ficou abaixo da média e sua expulsão sendo uma realidade. Porém, caso não se lembre, lá no começo disse que poderia ser comprado praticamente tudo com seus pontos individuais. E dessa forma, Yana Koji junto com Horikita querem comprar o ponto que falta para evitar que Sudo seja expulso, até porque não sabem quais serão as consequências para a sala se isso acontecer. Salvando o garoto, enquanto Kushida, apesar do que demonstrou e demonstra, não ficou nada satisfeita, especificamente com o papel de Suzune nisso tudo. Uma situação que no episódio seguinte é como se nada tivesse acontecido. E aqui conhecemos e abrangemos um pouco mais do colégio, que conhecemos Ichinose, da turma B, que está enfrentando um probleminha. E quer que a Yana Koji ajude e finja ser seu namorado para não precisar lidar com uma declaração de amor como ela merece ser lidada. Na esperança que mesmo não sendo recíproco, tudo voltará ao normal. Voltando para a turma D, Sudo agora está enfrentando a acusação de alunos da turma C, que tomaram uma surra enquanto ele magicamente saiu ileso, alegando ser legítima defesa. Não sendo essa a primeira vez que Sudo teria se metido em algum problema com outros alunos, usado como um brinquedo levando em conta o seu temperamento explosivo. E a sua turma está a fim de ajudá-lo a provar a sua inocência, principalmente correndo o risco de perderem os poucos pontos que possuem, precisando de evidências e testemunhas para isso, contando com a ajuda de Ichinose, que está devendo um favor a Yana Koji. E a verdade é que sim, alguém esteve no local quando o confronto entre Sudo e os outros aconteceram. Seu nome é Sakura, e por sorte ela é do primeiro ano e também está na turma D. Mas até então não tinha sido relevante o suficiente para aparecer. Claro que a sua participação no caso é importante. Não para provar a inocência de Sudo, mas para amenizar a situação e tornar a tomada de decisão mais complicada. Algo que deve fazer, mas apenas se estiver se sentindo confortável o suficiente para isso, uma vez que terá que expor um lado seu que poucos ali conhecem. E uma batalha de ideias e teorias assediada ali pelo presidente do conselho estudantil, extremamente interessado em como sua irmã irá performar e defender o seu colega de classe. Mas também a Yana Koji. E Horikita alega tudo isso ter sido uma emboscada para Sudo, que obviamente deu certo por ele ser temperamental. Com a decisão sendo adiada até o dia seguinte, e se até lá as duas partes não conseguirem entrar em um acordo, o presidente tirará suas próprias conclusões, cogitando até mesmo a expulsão, se não de um dos envolvidos, mas de todos. E tudo isso só foi possível por Sakura ter testemunhado. A mesma Sakura que agora está sendo alvo de um stalker, algo que a Yana Koji gostaria de dar mais atenção, mas ainda precisa encontrar uma maneira de tornar toda essa situação de Sudo a favor deles. E evitar que ele e sua turma sofram quaisquer consequências, revisitando o local com Horikita e percebendo a falta de câmeras nele.
Algo que para muitos pode não parecer uma linha de pensamento natural, mas falsar o local do confronto com câmeras de mentira parece uma boa forma de convencer os garotos da turma C a retirarem as acusações contra Sudô, dando a entender que a escola sabia desde o começo o que aconteceu e queria ver se conseguiram resolver toda essa situação sozinhos. O que de certa forma fizeram, não deixando o líder da turma C muito feliz. Com essa questão resolvida, Sakura realmente estava sendo stalkeada por alguém de dentro do campus do colégio, um funcionário de uma loja de eletrônicos, a reconhecendo das fotos que costuma postar nas redes sociais, alegando ser o seu fã, mas sabemos que não é o caso, e Ayana Koji mais uma vez salva o dia antes que qualquer coisa mais séria acontecesse. No seu 7º episódio, o semestre finalmente acabou e as férias de verão começaram. E me corrijam se estiver enganado, mas o único momento em que todos se confraternizam fora do ambiente escolar é para evitar que todo episódio de vergonha e humilhação aconteça. Caso a turma D fosse pega, quem sabe quais seriam as consequências desse ato? Com Sudô e os outros querendo instalar câmeras dentro do vestiário feminino para espiar as garotas se trocando. E a Ayana Koji surpreendentemente está envolvida nesse meio. Contudo, o ponto que me fez ficar mais aliviado é que tanto ele quanto o Horikita estão ali exatamente para evitar que o pior aconteça, envolvendo não apenas os dois, Ryuen da turma C, a turma A e o presidente do conselho estudantil. E obviamente a missão teve que ser abortada, e Suzune talvez pela primeira vez tenha tido um momento de descontração, não sozinha como costuma ser, mas com aqueles que podem vir a se tornar seus amigos no futuro. O episódio seguinte é de certa forma uma continuação das férias do primeiro ano, só que agora dessa vez eles estão em um cruzeiro de luxo, com tudo incluso. O que, considerando o que já vi até agora, é um pouco estranho achar que seria apenas para o desfrute e diversão de todos. O que já deixa adiantar que não foi. Eles realmente estão indo em direção até uma ilha onde farão um teste especial do primeiro ano. Um teste de sobrevivência entre as turmas em que deverão tomar as decisões por eles mesmos, sem influência da escola ou de suas regras sobre eles. E até chegarem lá, alguns encontros interessantes aconteceram aqui. Como por exemplo o de Ryuen e Horikita, que conhecia a garota, mas ela não fazia a menor ideia de quem ele era. O fato da turma C estar em crise, ou pelo menos é o que querem fazer parecer, é o interesse de muitos ali por alunos específicos, que segundo o que contam, valiam apenas serem observados. Mas de longe o mais interessante foi ver que existem pessoas que desejam a expulsão de Ayana Koji do colégio. Algo que não vai acontecer a menos que ele se torne um problema, o que irá acontecer se não almejar chegar à turma A, tendo, se assim for, completa cobertura da sua professora para isso. Mas a realidade da situação é a seguinte: precisarão sobreviver durante uma semana nessa ilha. E o desafio é enfrentar a liberdade de suas escolhas. Cada um terá pontos para gastar durante todos esses dias, tendo coisas que podem comprar para facilitar a estadia durante eles. Como por exemplo um banheiro químico para as garotas, ao invés de usarem um banheiro básico de papelão. Contudo, os pontos que sobrarem no final do período serão somados e adicionados aos seus pontos de sala, o que muda um pouco a situação de como irão gastá-los, querendo claramente economizar o máximo possível para no final terem um saldo alto. Ao mesmo tempo, existem locais específicos na ilha que devem tomar domínio, por um período total de 8 horas, ganhando pontos, tendo que elegerem um líder para isso. E se conseguirem adivinhar o de cada turma no final, também ganharão pontos, sendo da turma D, claramente Horikita. Ibuki, que era um membro da gangue de Ryuen, pelo que parece entrou em conflito com a sua turma e agora está com a turma D, não fazendo ideia do que farão com ela. Enquanto Koenji simplesmente decidiu voltar para o barco alegando estar passando mal, destinando sua turma a perder pontos por conta de sua desistência. Com o decorrer dos dias, a turma D decide sair para explorar e verificar como as outras turmas estão se virando nesse teste de sobrevivência. E a quantidade de pontos que possuem à disposição, obviamente, sendo um fator extremamente relevante na forma como lidam com a situação. A turma B é claramente uma turma que Horikita especificamente admira e tem como referência, também acolhendo um aluno da turma C, assim como foi o caso de Ibuki. A turma A ainda é um mistério, não realmente conseguindo verificar o que aconteceu por trás da cortina que montaram, exatamente para deixar todo o sistema que construíram em segredo. A líder deles não está participando efetivamente do exame, tendo no lugar um suplente, sendo completamente opostos, sempre batendo cabeças. E por fim a turma C, que decidiu seguir com a estratégia de curtirem e aproveitar a experiência o máximo que puderem, o quanto e enquanto puderem, usando todos seus pontos tendo as melhores férias possíveis e quando zerarem simplesmente voltarão ao barco, uma vez que não podem acumular pontos negativos. E isso tudo enquanto a turma D precisa lidar com um suposto ladrão de calcinhas entre eles. A separação de meninos e meninas era realmente apenas uma questão de tempo, com o culpado não sendo encontrado, mas a calcinha sim. Horikita, por outro lado, não está no melhor estado físico, desde antes de sair do barco e começar o teste de sobrevivência. Estando agora com febre, não sendo o melhor cenário para ela, permanecendo assim esse tempo todo. Contudo, ignorar não vai fazer com que melhore, muito pelo contrário. A Ayana Koji já tinha visto em outro momento o cartão da turma A e queria saber se realmente era um oficial, ou mais que uma tentativa de confundi-lo sobre o líder da turma A. Horikita mostra o cartão para ele, toma um banho de lama e é obrigada a se lavar, o que realmente abriu um caminho para Ibuki fazer aquilo que foi ordenada desde o começo, descobrir quem era o líder da turma D.
sendo a melhor forma para isso roubar o cartão de Horikita. E tendo ela ou não começado o fogo que colocou todos no acampamento em pânico, ela usou a seu favor, resultando em uma luta no meio da chuva e da floresta entre as duas garotas, com Horikita claramente não estando em condições para algo assim. Com a parte interessante realmente vindo agora, porque esse teste de sobrevivência realmente chegou ao seu fim, o que para todos ali da turma D é um alívio. Contudo, antes de chegarmos nesse lugar, Horikita é encontrada no meio da floresta por Ayana Koji e devidamente encaminhada até os professores responsáveis na praia, aproveitando a situação para mudar o líder, algo que segundo as regras que foram passadas assim que tudo começou, o líder não poderia ser trocado, apenas sob termos especiais, e essa era uma situação especial, se tornando desse ponto em diante Ayana Koji o líder da turma D. O que invalidou tudo o que já aconteceu até agora. Ibuki roubou o cartão do líder, agora errado, passando para Ryuan que esteve esse tempo todo na ilha e tinha um trato com a turma A desde o início do teste. E a verdade é que no final tudo se baseava em acertar os líderes de cada turma. A turma B claramente não arriscou ninguém de nenhuma turma. Como Ichino-se mostrou até agora, eles não parecem serem uma ameaça, mas o mesmo não pode ser dito das outras. E ainda assim, a turma que ficou em primeiro lugar foi a turma D, com maior número de pontos, descobrindo o líder de todas as turmas ali, manipulado por Ayana Koji. Isso é algo que ao longo dos episódios já foi nos sendo dito, junto com esses flashbacks do garoto criança também. E ele tem sim nele a vontade de vencer, algo que pelo que foi mostrado necessariamente teve relação com a conversa que a professora teve com ele. Mas sem não muito ainda sobre o seu passado que irá ser revelado, deixando claro que todos ali não são seus aliados, amigos ou colegas, mas sim suas ferramentas, que serão usadas até não terem mais uso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, deixem seus pensamentos aqui embaixo e essa é apenas a primeira temporada, logo mais voltando com a segunda. Essa é só minha opinião e a gente se vê por aí.